Olá, meu nome é Marta, eu sou aluna da Fundação Escola Técnica Liberato Salzano Vieira da Cunha, do Rio Grande do Sul, sou orientada pela professora Xana Andréa da Silva e co-orientada pela professora Paola Del Vecchio. Então hoje eu vou falar um pouco sobre o meu projeto, que é o estudo de catalisador para obtenção enzimática de matérias-primas para polímeros sustentáveis, e eu vou começar introduzindo um pouco sobre ele. Então, o uso de plásticos sintéticos, que são aqueles obtidos através de combustíveis fósseis, é amplamente disseminado desde o século XX, o que trouxe pra gente uma conveniência muito grande, além de uma inovação tecnológica. Só que devido a essa conveniência, a gente acabou desenvolvendo uma dependência muito grande desses produtos. Tanto que, de acordo com a ONU, sejam produzidos mais de 430 milhões de toneladas de plástico por ano, além de uma emissão de 1,8 bilhão de toneladas métricas de gases de efeito estufa devido à produção desses produtos. Então a gente sabe que é inviável continuar assim. E os plásticos biodegradáveis, eles se mostram uma alternativa aos plásticos convencionais não biodegradáveis. Entretanto, muitos desses plásticos são obtidos a partir de fontes fósseis ou a partir de processos que são economicamente inviáveis. E um exemplo é a classe de polímeros furânicos, que se destacam por serem polímeros verdes, ou seja, não são derivados de combustíveis fósseis e são biodegradáveis. E, segundo Cornelius Post, em um artigo publicado em maio de 2023, os polímeros furânicos eles têm o potencial de substituir o PET. Todavia, a produção desses polímeros é inviável no momento, devido a seu alto custo. Então, diante desse desafio, recorre-se à biocatálise, também conhecida como catálise enzimática ou biotransformação, que envolve o uso de enzimas para catalisar as reações químicas. A biocatálise emerge como uma alternativa promissora na produção de produtos orgânicos, com as vantagens de ser mais econômica e não gerar resíduos tóxicos. Neste estudo, a gente propõe o uso da enzima presente em abundância na água de coco. Então, com isso, surge o problema do trabalho, que é possível utilizar a água de coco como fonte biocatalisadora para a síntese de matérias-primas capazes de produzir polímeros sustentáveis? E o objetivo geral é estudar e analisar a utilização da água de coco como biocatalisador com o intuito de obter matéria-prima para polímeros sustentáveis. Os objetivos específicos são analisar a capacidade biocatalisadora da água de coco, além de analisar a eficiência da reação. Então, propõe-se a hipótese de que a água de coco possa atuar como biocatalisador eficiente na produção de matérias-primas poliméricas devido às enzimas presentes em sua constituição. Então, até o momento, devido ao difícil acesso ao reagente 5-hidroximetilfurfural, foi necessário escolher um outro composto orgânico que apresentasse características estruturais semelhantes ao HMF para avaliar a capacidade catalítica, para posteriormente replicar a metodologia para esse e outros reagentes. Então, o substrato escolhido foi a vanilina, uma vez que também é um composto aromático e apresenta um grupo aldeído, assim como o 5-hidroximetilfurfural. Então, duas amostras diferentes foram testadas, sendo ambas submetidas à agitação constante durante 96 horas, uma delas em banho de óleo com temperatura de 35 graus e a outra na mesa agitadora. A uma delas foi adicionado carvão ativado, além da água de coco e da vanilina, e após esse tempo, as amostras foram extraídas separadamente com acetato de etilo. Em seguida, elas foram submetidas ao rota-vapor para que o máximo de solvente fosse retirado sem que nenhuma das partes se degradasse. E por fim, as amostras foram postas em estufa durante uma semana. Então, os resultados, avaliando os gráficos e relacionando com os respectivos comprimentos de onda de cada grupo funcional, pode-se observar a redução da carbonila inicialmente presente, o aumento exponencial de uma banda de hidroxila e a presença de bandas de éter, além do surgimento de uma banda de CH2, que inicialmente não é presente na vanilina. Os resultados esperados era o álcool vinílico e o éter vinílico, que são substâncias que possuem o CH2, diferentemente da sua matéria-prima. Então, com isso, a gente consegue entender que é possível a presença desses dois produtos, que eram os produtos esperados. Então, além disso, essa pesquisa ela contribui com 3 dos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, que são as cidades e comunidades sustentáveis, consumo e produção responsável e ação contra a mudança global do clima. E os próximos passos são realizar as replicatas dos processos já realizados, aplicar as metodologias desenvolvidas no 5-hidroximetilfurfural e realizar testes mais avançados com a colaboração da Universidade Federal do Rio Grande do Sul.
Então é isso. Obrigada pela atenção.